Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um MetaCast, esse vai ser especial, então eu vou aproveitar para explicar para vocês como é que vai funcionar. Então, esse episódio é realmente uma parceria do MetaCast com a CoinLivre, que vocês já sabem que é o nosso patrocinador master, mas ele é um episódio específico para a CoinLivre. Como é que vai funcionar então? O que a gente vai fazer aqui é um AMA. O que é um AMA para quem não está acostumado com o nosso mercado? São aquelas entrevistas que são feitas normalmente com a equipe ou os diretores ou a equipe técnica de um projeto para que a gente possa explicar mais sobre esse projeto e tirar dúvidas com eles. Então, para esses episódios, eu vou estar aqui não como host do MetaCast e sim como CPO da CoinLivre. Eu estou aqui junto com o Fábio, que você já conhece, que é o CEO da CoinLivre. Dá um oizão aí para falar, galera. Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que vai funcionar esse programa? São 3 momentos, tá? Primeiro, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a empresa por trás da nossa entrevista aqui. Um segundo momento, nós, pela CoinLivre, vamos explicar um pouco sobre o que a gente criou de solução para eles dentro do nosso mercado, por isso estamos aqui, né, falando de blockchain, tokenização. E o terceiro momento, a gente vai fazer perguntas para eles que pouparam entre os nossos clientes e investidores e que a gente mesmo tem para eles poderem realmente responder. Quem sabe daqui para frente a gente já possa fazer isso ao vivo e vocês possam postar as perguntas de vocês, mas durante esse programa, no chat, postem as perguntas, porque eu vou, obviamente, pedir para que a equipe da empresa que a gente estiver entrevistando esteja no chat para responder para vocês, por não poder fazer isso de fato aqui na gravação ao vivo. Tá bom? Então é mais ou menos isso. A empresa de hoje, do token que a gente vai apresentar para vocês, é o token de crédito de carbono e a empresa é a Soma, que são nossos clientes e nossos parceiros. Então, Fabião, quer apresentar eles? Vamos começar esse primeiro AMA nosso aqui do MetaCast? Vamos embora, né? Vamos abrir aqui em grande estilo hoje, né? Porque, inclusive, é um produto disruptivo, é uma modelagem exclusiva no planeta. Então, tem muita coisa bacana aí hoje. É isso aí. Então, assim, vamos começar. Eu vou pedir para que os senhores e senhoras se apresentem rapidamente e, principalmente, falem da onde que veio a ideia da Soma, por que vocês estão nesse momento agora, para depois a gente entender o que a gente desenvolveu junto com vocês. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos que vamos. Muito bem-vindo, gente. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado. Tá. Muito obrigada, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. A Soma é uma empresa que foi criada em 2006. No estado de Goiás. E aí, nós vimos a necessidade, há uns 2 anos atrás, de ter um braço em Brasília. Então, hoje, nós moramos em Brasília, nosso escritório é lá, e de lá a gente parte aí para um universo maior, né? Nossa especialidade é justamente fazer projetos de ESG, a monetização das áreas através da CPR Verde, que é um produto do agronegócio, que foi a nossa equipe que desenvolveu. É uma lei nova, recente, de 2021. Então, já que esse programa tem como objetivo tirar a dúvida das pessoas sobre o projeto, o token e o mercado, vocês não querem explicar de maneira simples o que é ESG? Primeiro, que tem muita gente que pergunta, o que é isso? É coisa verde e tal. O que é ESG, então? O que os investidores estrangeiros sempre gostam? Eu quero projeto ESG. O que é isso? Bom, a ferramenta, o ESG, a gente fala sobre o meio ambiente, o S é o social e o G é a governança, né? Então, quando você tem esses 3 pilares e você consegue desenvolver e fechar aí o ciclo das ODS, você consegue realmente criar uma ferramenta com sustentabilidade para poder gerar para essas empresas essa autonomia de negócio e rentabilizar. Porque hoje o planeta fala sobre essa questão do meio ambiente, da preservação. Mas isso não pode só acontecer em floresta. Isso tem que acontecer no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa empresa, na nossa educação, na nossa participação junto à sociedade. Então, a ferramenta é uma ferramenta muito ampla. Você vê ESG de uma microempresa a uma mega empresa. Por exemplo, o ESG, né? Até falando aqui, a Maria Eugênia é nossa comercial, né, na Soma, nossa sócia lá. E eu sou Fernando Palau, né, gestor ambiental da Soma. E o ESG ele é muito falado, mas tem muita, como é que eu falo? Tem muita ilusão nesse mercado. Muita gente fala que faz. Também, né? É a falta de informação. Porque existe um GHG protocolo, tá? Que são normas, regras de mercado, não só nacional, internacional, porque isso vem das ISOs, né? Da linha 14.000. Eu justamente falar sobre isso agora. Porque vem da linha também GRI, que são normativos internacionais
que a gente tem que seguir, são padrões, né? GRI 100, GRI 200, 400, enfim. O que é isso? É padronizar as empresas até o nível, para vocês terem ideia, do tanto que é complexo o ESG, né? O ASG nosso aqui, né? Ambiental, Social e Governança e tal. Então, porque contratação de pessoas na empresa, isso implica no ESG. Claro. Quantos ali são PCDs? Né? Existem pessoas negras, né? Contratadas. Existe a parte de LGBT, que ia mais e tal. LGBTQIA+. Então, tem uma série de coisas. Recursos hídricos, né? Quanto vocês gastam de água anual, energia? A gente entra na energia, na água e nas pessoas. Então, qual que é a Pra diferença, entender de a maneira gestão, geral, né? assim, entre uma empresa que se diz ou que tem práticas ESG para aquela que tem um selo verde ou uma empresa que é Lean? Qual que é a diferença entre essas coisas, né? Por que o ESG virou uma sigla que está todo mundo buscando no mundo? Porque, por exemplo, o selo, você pode até fazer uma autodeclaração dependendo dos teus processos. Tá? Uma Tipo o ISO autodeclaração. 9001, né? Que o pessoal acha que Isso. se tem ISO 9001 é tudo Exatamente. perfeito. Não, calma. Pronto. O ISO 9001 ele só comprova que aquilo que você falou que você faz, de fato De você fato faz. você faz. Não entrega. significa que é a melhor prática do mundo. Tem Exatamente. empresa de produção de carvão com ISO 9001. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Justamente, Exatamente. Exato. Então, tem alguns processos aí no meio do caminho, né, que permeiam o ESG para você realmente se tornar uma empresa sustentável. E não é toda empresa que se diz sustentável que de fato é, que entrega os 3 pilares. Né? Muitas vão lá para o lado social, fazem alguma coisa para o mercado ver, subir os seus índices aí, né? O ISE B3, alguma coisa, ok, muito bom. Mas a partir do momento que você utiliza as ferramentas corretas e o manual, que a gente fala GHG protocolo, você vai calcular teu nível de emissões, né? A tua pegada ecológica. Exatamente. Então, vamos calcular a tua pegada ecológica. Que é padronizado e deveria ser Total. padronizado. Você não pode falar, eu emito tanto de carbono. Não é assim que funciona. Exatamente. Não é aleatório. funciona Isso existem cálculos matemáticos. O crédito de carbono, inclusive, surgiu no estado da Califórnia, Estados Unidos. E por sinal, essa medição que vocês fazem é parte do serviço de vocês, correto? Sem dúvida. É Sim. um dos serviços É um dos nossos. serviços. E é isso que eu queria saber o melhor, né? O que início. vocês fazem, né? CPR Verde. CPR Verde, o que é? É uma ferramenta do agro. É uma ferramenta ESG de comprovação que aquele produto é livre de desmatamento. Com o KINAI, inclusive. Tem KINAI. Daí você já se torna diferente. E é um produto financeiro, né, Fabião? Só para simplificar, CPR é uma cédula de produtor Do rural, produto né? rural. Verde. Cédula do produto rural, ou seja, Ok. mata em pé. Isso. A gente cerca aquela área ali de reserva legal, de APP, de RPPN, enfim. Área verde que o produtor... O que a gente fez? A gente não criou nada. A gente simplesmente pegou o que deu certo lá fora, tipo Estados Unidos, quando teve lá em 1950, década de 60, 50, teve uma crise hídrica. Por quê? Porque os rios e nascentes que abasteciam o estado de Nova York, aquela cidade, na verdade, o que aconteceu? Os produtores rurais lá em cima desmataram as matas ciliares, derrubaram um monte de coisa, acabou as nascentes, acabou as raízes, que são as esponjas, né, que mantêm o ciclo hidrológico, não existiam mais. Então, houve a crise hídrica. O governo fez, diferente da gente, né, lá foi o governo que incentivou o replantio, o reflorestamento dessas nascentes. Hoje, há 2 anos atrás, mais ou menos, saiu matéria. Nova York tem a água mais limpa do planeta nas suas torneiras, em casa. Então, é fato que assim, é comprovado cientificamente, fisicamente, que funciona. Você manter a mata em pé, né, ela regenera, volta. Só que assim, a gente tem um consumo tão desenfreado desde eu vou dizer assim, da exploração, né, quando vieram as explorações, assim, eu digo, crescimento demográfico, né? A gente explorou o solo tanto que hoje a gente consome muito mais do que o próprio planeta pode fornecer para a gente por ano. Então, a gente estava até vendo aqui, porque a produção para abastecer a alimentação mundial, ela vai até agosto. De agosto para frente, a gente vai captar recursos em outras áreas que a gente ainda não explorou.
Acho importante colocar, né, que a CPR, para quem já conhece, ele é um instrumento financeiro para poder ajudar esse produtor rural. Da mesma maneira que um fundo imobiliário, você, ao investir nele, você não paga imposto, a CPR também não tem o imposto. Então, é uma maneira de trazer recursos para o produtor rural, às vezes para o pequeno produtor, o médio produtor. Exatamente. E a CPR Verde foi uma nova modalidade, né? Você tinha 2 modalidades antes, e a CPR Verde é uma nova modalidade onde essa mesma vantagem pode ser obtida para esse tipo de ativo, só que com foco principalmente em ambientes que têm algum tipo de ganho para o meio ambiente. Perfeito. Principalmente produção de crédito de carbono. Que, como vocês falaram, tem zilhões de categorias, tem 27 categorias já, é coisa pra caramba, né? E aí, até, deixa eu tirar, como a gente está falando da CPR, deixa eu tirar uma dúvida. A gente está falando da CPR Verde, que é um título final, é a ponta final de toda essa cadeia, né? A partir do momento que você emite uma CPR Verde, você vai falar como que é essa emissão, mas por trás disso, até chegar nessa CPR, porque a minha dúvida é o seguinte, tá? E eu até vou contar uma historinha. Lá em 2020, a gente começou a olhar para a tokenização de crédito de carbono, né? A gente começou a fazer as pesquisas e tal, e realmente não tinha nada. Se hoje a gente está falando de desinformação, imagine há 3 anos. Parece 3 anos atrás não é nada, né? Mas para esse mercado parece uma década. Mas, enfim, lá em 2020 nós não conseguimos estruturar esse produto, porque qual que foi a dúvida na época, né? Na época, as certificadoras, elas certificam, acho que vocês vão falar se ainda é assim, elas certificam o que a mata vai gerar. E, obviamente, tem que ter uma garantia que não vai haver o desmatamento, que aquela mata vai ficar em pé, não é isso? E como que vocês conseguiram trazer, mensurar o que ela já gerou e não o que vai gerar? Como que é esse processo? Você falou corretamente. Porque o que é o crédito de carbono? Aí vem a desinformação, né, de mercado. Crédito de carbono, muita gente vai me bater aqui, mas é verdade, tá? O crédito de carbono é uma promessa de entrega de um serviço ambiental. Agora, como é que eu garanto para você que essa árvore que está ali fora, aqui na Avenida Paulista, um ônibus não vai bater nela nesse meio tempo, nesse ano? Então, a minha entrega está comprometida a partir do momento que eu te falo que é uma promessa de entrega. É por isso que você não pode antecipar crédito de carbono. Exatamente. Vai fazer uma antecipação financeira. Como é que você sabe que aquilo vai produzir Traz no futuro? a fluxo presente o que a natureza vai produzir, né? Então, o que a gente viu? Nós pegamos todas as brechas, a gente fez um estudo bem complexo durante 11 anos para entender quais são as brechas de mercado do crédito de carbono. Onde é que estão as leis do mercado de carbono? Existem fórmulas e existem certificadoras grandes, Verra, Golden, VCS, enfim, que certificam uma fórmula baseado em cálculos matemáticos e físicos, né? Ok, a fórmula, ela é aceita no mercado, sim. Tá? Mas você não tem a credibilidade que deveria ter porque você não consegue dar credibilidade em algo futuro. É futurologia, né? Exatamente. A fórmula existe, matemática não tem dúvida. É perfeita. Mas a futurologia, se aquilo vai estar em pé ou não, se aquela árvore, como você falou, e eu estava pensando aqui, né? Desmatamento, vão cortar isso. Mas não, são eventos, acidentes. Às vezes naturais. Exatamente. Bacana, entendi. A CPR, ela veio para monetizar aquela área, aquela mata que está em pé do produtor rural, que hoje ele paga sobre 100%, mas ele pode só explorar 20%, o restante ele tem que manter em pé, 80%, dependendo desse bioma. Tem né? lei, a Lei 12.651. Exato. Que fala, você tem que manter no mínimo de 20% de mata a 80%. nativa, até 80% dependendo do bioma. Então, detalhe, E você não ganha nada para manter isso. Essas pessoas que têm essas áreas precisam proteger elas, precisam cuidar delas. Então, assim, quando você cria um produto gera financeiro, custo, né? essa captação pode ser usada para isso. E também para expansão, E claro. você criou um 100% problema. pra isso. Você criou um problema para o produtor rural, porque, cara, como é que eu vou cercar aquilo? É custo. Como é que eu vou manter a brigada de incêndio? É custo. É custo. Como é que eu vou manter vigilância numa área de reserva? É custo. É custo. Então, a CPR... Eles não ela têm de onde vem tirar. Agora a gente tem a solução. A gente vem justamente, a CPR vem justamente para fazer essa monetização e viabilizar para esse produtor rural essa possibilidade de que ele continue mantendo essa mata em pé e, inclusive, com esse fomento da monetização, ele possa adquirir novas áreas, levantar novas árvores, porque cada vez que ele faz isso, ele está aumentando também esse ativo. A CPR ela tem 27 serviços ambientais. Um deles é o crédito de carbono. Mas, como o Paulo tão bem explicou, ela é uma mata que, se ela está em pé hoje, ela teve em pé 1 ano atrás, há 3 anos atrás.
Então, assim, imagina, eu gosto muito dessa dinâmica, né? É. Você tem uma caixa de lápis de cor. Então, cada cor daquela é um serviço ambiental, tá? São 27 cores São na caixinha. 27 cores nessa caixinha. Então, por exemplo, nas pesquisas que nós já fizemos, nos produtos, nas CPS que nós já geramos, nós já encontramos diversas espécimes novas de bichos, diversas espécimes novas de girinos, né, de plantas. Então, hoje, todo mundo fala muito do crédito de carbono. Ok, mas daqui a um tempo, nós vamos estar falando também desses outros 27 serviços ambientais ativamente. Eu acho interessante colocar mais um ponto, porque talvez tenham pessoas que estejam assistindo aqui que falam, tá bom, mas como é que isso me impacta? Além do impacto que todo mundo imagina, né? Qualidade do ar, de fato, poluição. Tem mais uma coisa que é importante, que talvez vocês não estejam pensando. Se esse produtor rural, que tem essa obrigação legal de proteger parte da sua área, não tem como monetizar isso, para onde vai esse valor? Para a commodity que ele planta e vende. Ou seja, o arroz, o feijão, qualquer commodity que você imagine na tua casa, lentilha, a soja está chegando mais cara lá no supermercado porque ele tem que pôr esses custos no produto dele, porque senão ele vai falir. Só a possibilidade que esse mercado vai ter de monetizar essa parte do negócio dele, e monetizar não é só cobrir custo, é também ter lucro, por que não? Claro. Né? Vai fazer com que esse produto chegue muito mais barato na prateleira em muito pouco tempo. Basta que o governo não tenha as ideias birutas de aumentar imposto de novo, né? Mas esse é o benefício final para uma pessoa que às vezes fala, não, mas essa área não tem nada a ver comigo, eu sou técnico de computação, o que isso tem a ver? Tem a ver porque todos nós aqui compramos arroz e feijão no final do mês. Tudo que a gente consome tem algum tipo de commodity lá dentro. E é essa commodity que vai chegar mais barata para a gente poder monetizar a proteção, a manutenção e a expansão do proveito natural dessas terras, né? O que a gente está criando, o que a gente criou, na verdade, foi um mercado novo, tá? Tanto para o agro quanto para os investidores desse produto CPR Verde. E a gente teve assim a grande sorte de ter a Coinlivre como parceiro para lançar um produto totalmente diferenciado, só que é um produto que tem segurança jurídica, que tem leis, né? Ele é um decreto-lei 10828 que vem do decreto lá da CPRV de 1994, que é uma lei que criou a CPR, que é a CPR Commodity, são os produtos que você acabou de citar, né? Soja, café, carne, enfim, tudo que a gente consome. CPR de mercado, que é a CPR financeira, que é o instrumento garantidor, né, de mercado. E a CPR verde, que em dezembro, agora dia 23 de dezembro de 2022, lançou a normativa 175, que equiparou as 3 CPRs, inclusive a CPR verde, ela goza dos mesmos benefícios fiscais, tributários, enfim, das outras CPRs. Entendeu? Então você tem uma gama de serviços aí, não só ambientais. O ambiental vai manter aquela floresta em pé, só que vai dar dinheiro para o dono da área criar uma brigada de incêndio, criar uma fiscalização própria, sendo que a Soma, nossa empresa, todo ano vai estar monitorando essa área para ver se no próximo ano a gente consegue entregar a safra anterior. Se ele manteve em pé, se ele não manteve em pé, já caiu, ele não recebe mais. E aí você não pode emitir esse crédito de carbono, não se posso, ele não existe. Porque, exatamente, né? Se ele não existe, eu não posso emitir. Entendeu? Então não é futuro. Eu vou te presente, prometer. É presente. É presente. E esse mercado, vocês falam, é o mercado futuro. Não é o mercado futuro. É o mercado do presente. Porque quem entrar agora está na frente. Quem não entrar vai ficar para trás. A União Europeia está taxando. Quer dizer, vai começar notificações em outubro. Notificações dia 1º de outubro. Todas as commodities comercializadas com a União Europeia e os demais países já sinalizaram. China, árabes, enfim. Vão começar a taxar. Com a CPR verde atrelada no teu produto, você é produtor de soja. Vamos fazer um exemplo prático. Né? Eu sou produtor de soja aí. Vamos atrelar na tua soja uma CPR verde da tua própria floresta. Em pé, da tua própria reserva, enfim. Tá? Então, essa tua soja vai para o mercado financeiro com selo de comprovação de produto livre de desmatamento. Você não vai ser taxado. Fantástico. Ponto. Acho importante falar sobre Né? isso, porque as pessoas até então achavam, se você é lean, se você é verde, você tem aquele benefício de marketing e talvez você tenha benefícios também fiscais, que é outra história. Sim. Mas o que o pessoal não está entendendo é, tudo bem, eu não tenho uma indústria grande, eu não poluo o meio ambiente, eu tenho que me preocupar com isso. Claro que você tem. Eu vou te dizer o porquê, porque já faz vários anos, aqui eu tenho que pegar o dado certinho, 6, 7 anos, enfim, que qualquer empresa, qualquer CNPJ,
tem um crédito, tem uma dívida de carbono com o governo, com a sociedade. Ah, mas eu tenho um escritóriozinho desse tamanho. Se você tem pessoas respirando, um computador ligado, você pode não ter a mesma coisa que uma grande indústria, mas você tem. Pode ser que agora você ainda não receba uma notificação que você tem que pagar o que está isso. Mas tenha certeza que vai acontecer, porque o governo está precisando de dinheiro. Ou você não vai ter benefício fiscal, ou você vai ter penalidade fiscal. Não entendeu bem? Deixa eu te falar. O que acontece quando você gasta 20%, 30% a mais a sua conta de luz no final do mês? Você não tem a bandeira vermelha, a bandeira amarela? A tua taxa não aumenta? Imagina isso para tua empresa agora. Se você não tem práticas verdes, se você não compensou o teu crédito de carbono, se você não comprou aquilo para compensar, se o teu imposto não vai ter um multiplicador maior. Olha que divertido que ia ser. A gente mora no Brasil. Tudo bem que isso é algo mundial, mas pensar que isso pode acontecer no Brasil é fácil pra caramba. Pois é. Então, por exemplo, toda a empresa deveria, já pequena, média, grande, ter o seu núcleo ESG. Para quê? Fazer esse laudo de emissões, saber qual é a pegada da tua empresa. Saber a tua conta de luz, porque para aquela energia chegar, para a energia chegar aqui, tem uma geradora lá que está emitindo vários gases, né, de efeito estufa. Então, na tua conta, através de um cálculo matemático também, a gente consegue saber qual é a tua pegada, quanto você emite por ano de gases de efeito estufa, através de número de funcionários, tua frota, transporte de ponta a ponta, se você usa trecho aéreo ou não. Tem até sitezinho que já faz essa conta. Se você é uma Tem. empresa simples, você coloca lá, eu tenho tantas máquinas, eu tenho Tantos um frigobar. ar-condicionados. Exatamente. Senta lá, Número de coloca funcionários. E você vai fazer essa conta uma vez por ano, porque né, a gente paga imposto uma vez por ano, teoricamente. Você faz essa conta uma vez por ano. Se você aumentou o escritório, tudo bem, refaça a conta. Perfeito. Mas via de regra, você pode estimar isso. Não é um susto que vai vir daqui a um ano. Você Exatamente. consegue estimar isso. Exatamente. Bom, então, vamos lá. Surgiu uma dúvida aqui. Vamos ver se eu... Pelo que eu entendi é o seguinte, a Soma, claro, então tem produtor rural aí de todo o país, tá? Então, normalmente, esse pessoal tem uma terra, uma quantidade gigantesca de terra e ele tem que preservar via lei uma parte dessa terra. Então, quem ainda não está, por exemplo, o produtor que está mantendo essa mata nativa, É obrigatório. né? E está gastando, ele pode vir até a Soma, vocês vão até lá, vai fazer um estudo para eles e, evidentemente, se ele passar pelo crivo, vocês conseguem emitir uma CPR verde para que ele, no próximo ano, talvez, ou assim que vender, ele a área dele. Tá, beleza. Outra coisa agora. Vamos fazer o exercício seguinte. Eu cresci ouvindo falar, sabe, aquela história de isso é terra inativa, então o governo é improdutiva, então o governo vai desapropriar, ou vai vir aqueles grupos invadir, e aquilo, ou seja, às vezes a pessoa tem a terra, mas ela se ela não quer plantar, ou se aquela terra de repente tem mata nativa, mas não é um solo para você plantar soja, isso, aquilo, então pelo que eu estou entendendo, agora este dono desta terra, entre aspas, improdutiva, que não é, porque tem bioma natural lá, tem mata. Olha o serviço ambiental que ele presta para o mundo. Não é mais improdutivo, então, agora. Agora ele consegue monetizar até áreas que não são áreas de plantação, é isso? Eu quero ver MST, MTST. Agora eu não queria falar os nomes. Lá, né? Mas agora nós produzimos crédito de carbono. Vai invadir lá. Estamos dando o Vitor paga o advogado. Sim, E aí o Greenpeace vai apoiar qual dos dois lados? Quem tá produzindo oxigênio, quem tá invadindo eu não queria entrar, mas já que você entrou aqui com o Jorge, não tem meia conversa. É o somzinho que isso aqui é o que é isso? É o processo chegando. Então é isso. Então não existe mais área improdutiva. Você pode... Na verdade, nunca existiu. O que não tinha era a ferramenta que comprovasse isso. Ótimo. Isso. Excelente. Muito bom. E olha, de novo, é um produto novo. Você começou aí a sua fala falando que em 2020 você fez essa pesquisa e não tinha, né? Exatamente. Essa lei ela foi sancionada em 2021. Perfeito. Né? Perfeito. E é um mercado novo e que a gente agora conseguiu, né? E ficamos muito felizes em poder sensibilizar a Conilivre, de vocês terem essa visão global e entender também o que a gente faz, né? E o que a gente pode também estar agregando de valor aí para uma série de empresas e stakeholders Legal. em geral. E vocês podem falar como funciona o roadmap disso, por exemplo? Qual que é o primeiro passo? O dono da terra chega até vocês vão... Como que vocês fazem essa mensuração de emissão? A gente tem 3 como que é o etapas. processo? É simples, muito na verdade. simples, É complexo a parte interna, ok. Tá? Mas é muito simples. Por exemplo, o dono da terra, se ele me apresenta um CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, através dele a gente faz um estudo já socioeconômico, tá?
Então a gente vai ver o que tem na terra dele. Se ele estiver em dia, uma pré-requisito principal é a área dele estar regular, está em dia com as obrigações com a União. Senão ele não consegue nem emitir o CAR. Não emite o CAR e outra. Pode até ter o CAR às vezes. Se tiver sobreposição também não consegue. Exato. Se tiver sobreposição de área com alguma área da União, enfim, a gente não consegue entrar. Com áreas de preservação. Exato. Ele tem que saber exatamente quem é o proprietário daquela área específica. O CAR fala isso. Então o CAR nos dá embasamento teórico ali, né? Prático, na verdade, do que é a área de preservação permanente, o que é a área de reserva legal, enfim, o que é a fazenda, ou qual é a área produtiva dele. Eu não entro na área produtiva. Ele continua produzindo o que ele está produzindo. Só que ele vai ter um plus a mais, né? Plus a mais é ótimo, né? Já tem o plus, vai ter a mais. Só que é um plus a mais, porque a soma está entrando. É a soma. Exatamente. A soma É isso que eu queria chegar, a soma. A nossa pergunta para o produtor rural é, você quer ganhar junto com a gente? Vamos dividir isso aí? A gente divide com o produtor rural esse recurso. Por quê? Nós nos monetizamos junto com ele, né? No momento em que isso daí, ele é... No caso do token, no momento que o token é queimado ou que ele é adquirido. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, para geração, o que a gente precisa? Que você pediu para entender o processo da geração. Isso, o processo da geração. Eu pego o CAR, então, junto com a nossa equipe, a gente entra lá, faz um estudo, dá uma olhada por satélite nessa área, pega alguma área de referência que a gente já tenha feito algum estudo próximo, né? Dados abertos, vai lá e equipara e fala para ele, olha, a tua área de X hectares, a gente precisa de uma área no mínimo de 100 hectares. Por quê? Porque o custo é o mesmo, tanto para 100 quanto para 100 mil hectares. Entendi. Tem um custo inicial, que é irrisório perto dos ganhos, tá? É irrisório mesmo. Então, o que a gente tem nisso aí? Fizemos o estudo, apresentamos os números para ele. Tua área vai gerar tantos ativos por hectare. O que são os ativos? Tá? Cada ativo é equivalente a tonelada de carbono equivalente. Um ativo é como se fosse um crédito de carbono. Só que não é só um crédito de carbono. Eu tenho a valoração da fauna, da flora, do lençol freático. Então, se tem a beleza cênica, você tem às vezes ali queda d'água, você tem tudo isso nascentes. Cara, são 27 serviços ambientais e ecossistêmicos que estão ali dentro. Tá? E esse é um produto do agro. Ele tem KNAI 220-9/06. Procura aí que está lá, CPR verde. Ele tem CPF, RG, né, identidade dele. E ainda tem normativas de Bacen. Ele segue as normas CVM do mercado financeiro. Então, você tem lastreabilidade disso. Ele é tátil, você toca nele. Isso, é uma cédula do produto. E o lastro da CPR, obviamente, é o que a natureza já produziu de crédito. Exatamente. A gente valora a natureza em pé. E aí que está a diferença realmente do que tem no resto do mundo. E você também incentiva de que haja mais plantio, mais preservação. Sim, porque obviamente esse ano que você mensurou lá na área, que gerou uma CPR, sei lá, vou falar alto aqui, de 20 milhões, por exemplo. Sim. Jogar um número aqui. Sim. Se ele plantar mais, cuidar, aumentar a área, obviamente, o ano que vem, provavelmente, você estava conseguindo R$0, agora você vai conseguir 20 milhões. Claro que dá para fazer muita coisa com isso. Fantástico, né? Fantástico. Então, assim, pegamos o CAR, fizemos esse estudo. Vamos pegar agora comparativo de biomas. Vamos pegar Cerrado bem mirradinho. Ele vai gerar em torno de 100, 140 ativos por hectare. Agora, Mata Atlântica, Mata Fechada, a Amazônia, até 900 ativos por hectare. É muita diferença. Muita diferença, qual o valor do ativo por hectare? Cara, o valor na bolsa, que é tudo feito dentro da B3, tá? Perfeito. Então, é ambiente totalmente regulado. Seguro. E outra, quem certifica tá, o nosso estudo todo, toda a nossa mensuração... É a terceira parte, são as Big Four do mercado. Então, ou é KPMG, ou é Bureau Veritas, enfim, tá, o BVQI. Deloitte. Perfeito. Sim. Tá? Gente, eu acho que... Então, assim, questão de segurança jurídica, a gente está hiper bem casado, porque a gente viu todas as brechas do carbono e acabamos com isso. A gente não tem risco de greenwash de forma alguma. Perfeito. Tem um serviço da natureza que já foi performado. Então, já está entregue. Mas só continuando, só para fechar o raciocínio. Fizemos estudo do CAR, eu já estou voltando de novo pela terceira vez. Apresentamos os números. Cerradinho, 140 ativos por hectare, Mata Fechada até 900, ok. Qual que é o valor disso na B3? Na hora que a gente fecha o contrato entre a área e quem precisa pagar por isso,
ele varia de R$ 33,00 a uns R$ 36,00, mais ou menos. Depende do tonelada grama. de carbono equivalente. Perfeito. Que é o que permeia a valoração desse serviço ambiental, dos 27 serviços ambientais. Tá? Feito isso, a gente vai partir para um contrato entre a área e quem precisa compensar suas emissões, a sua pegada, ou precisa atrelar um selo, ou precisa dizer que aquele produto que ele produz ali, aquele ferro, aquele aço, aquela mineradora, aquela soja, aquele CPR deles... Frigorífico, aquela planta. Exato. que for. Aquela planta ali, ela mantém isso aqui em pé. Então, o produto dele não vai ser taxado no mercado internacional quando ele fizer a parte de exportação dele. Um dos ganhos. Aí vem a parte tributária, que daí é um caso a caso. A gente tem escritórios que estudaram a nossa matéria, tá? E eles podem falar tecnicamente, categoricamente, ponto a ponto para essa empresa. Né? Então, isso daí a gente pode até entrar no assunto depois, mas, enfim... O que a gente tem aqui? Fizemos os estudos e nos estudos já vem a valoração disso tudo. Quanto que a área vai receber para manter isso aqui e o pagador, quanto que ele vai receber por isso. Porque não é gerado um valor de face na Perfeito, B3, depois isso. que ele é auditado por uma KPMG, é certificado pela KPMG e entra com a chancela de B3. Virou a cédula do produto rural. Virou o título. Ok? Virou Então, esse valor, 50%, quem investe nisso tem esse 50%. No caso de contratos diretos. Ficou claro. E 50 vem para a área, a que é onde originação. remunera a soma todo e o processo. a própria área. Vamos aproveitar que deu meia hora de programa, começar a parte 2. Sim. A ideia Ok. aqui, então, a gente do nosso lado do Coin Livre, é falar para vocês que estão assistindo, né? Qual era o problema desse mercado, ou o problema que vocês como empresa estavam enfrentando, e qual foi a solução que a gente propôs para daí, assim, por fim, começar a terceira parte e tirar as dúvidas sobre, né, como esse projeto vai ajudar as pessoas. Então, de maneira geral, o que a gente recebia, tanto do lado de vocês e das empresas que têm interesse nesse mercado, até porque, gente, na primeira vez vocês vão falar de crédito de carbono. Estamos falando há muito tempo. Só que crédito de carbono tokenizado é uma coisa muito nova. Quais que eram os problemas, né? Então, tudo bem, estava na B3? Estava. E por que não deu tração para isso, né? O valor e tal. Então, tinha algumas coisas que foram apontadas para nós, né? A primeira delas, ok, a empresa sabe quanto que ela deve com a dívida de carbono dela? Quem está ajudando isso? A B3 está ajudando? Não está. Ela sabe que se ela comprar tantas toneladas tal, ela vai quitar a dívida dela ou não vai quitar? E se isso ficar mais caro do que a quitação da dívida? Já não gera tanto interesse. Então, ela não tem como mensurar. Já começa aí. Segundo, a empresa vai lá, compra, dá um jeito de ter o benefício fiscal, pega aquele crédito que ela tinha, vende para outra empresa. Bom, mas peraí. Aquele crédito é único. Se você tem aquela emissão de carbono, ela é única, ela não pode ser vendida e usada de novo. Justo. Então tem oferta e demanda, tem escassez. E o mercado não estava respeitando isso. E um terceiro problema, que nem tô falando de P2P aqui agora, né? Tipo, é realmente falta de controle. E terceiro, o sistema tradicional financeiro não tem como queimar um ativo. É como se... Aí eu comprei uma ação da Petrobras, agora queima, ela não é mais de ninguém. E nesse caso, literalmente, você precisa de queima. Você precisa queimar aquela unidade que foi produzida. É justamente por isso que faz sentido para uma empresa que ainda não está cadastrada e até vocês cadastrarem, porque daí vai aumentar a oferta. Se isso vai ou não alterar o preço, se a gente for seguir a oferta e demanda de mercado, claro que isso balanceia. Quanto mais se demorar para comprar, se não tiver mais crédito de carbono para comprar, você poderá ter que comprar do P2P por um valor mais alto. A empresa vai ter que pensar, se tem mais oferta para o ano seguinte, ótimo, talvez altere o preço. Mas na prática, o que deveria nortear o preço não é o que a B3 fala ou deixa de falar, não que a B3 seja certo ou errado, mas é de fato o benefício que isso vai gerar. Então, por causa dessas coisas todas juntas, o mercado não está como ele deveria estar. Tem todo mundo interesse, mas a operação disso tudo não estava funcionando bem. E aí, quando a gente ouviu, vou até passar para o Fabião, agora quando a gente ouviu, falou assim, não, pera, se tem uma coisa que a blockchain, a tokenização é ótimo em fazer, é justamente esse controle todo. A própria auditoria de tudo que é feito na blockchain é perfeita, de ponta a ponta. Não tem como você fingir que tem um ativo que não tem. Não tem como você colocar um crédito de carbono lá que não existiu, que não foi auditado por vocês e não veio da carteira originária. Falei assim, bom, então vamos fazer um token de crédito de carbono. Que independentemente do preço de mercado, tem um valor no começo do ano, daquilo que foi produzido aqui nesse momento. Ele é colocado no mercado, ele é comprado. Acabou. Compre no P2P. Enfim, a gente pegou essa ideia e falou, vamos fazer uma solução. Quer contar um pouco do qual foi a solução que a gente criou? Sim, eu acho até que, fazendo aspas aqui, são 2 pontos que realmente vai mudar todo esse mercado, como o Jorge falou. Um dos pontos é que a gente não vai mais... o crédito não vai existir por uma promessa. Ele, a partir de agora, a gente já entendeu que ele existe porque a natureza já emitiu esse oxigênio aí para o universo. Essa energia para o universo, e a CPR, que é um título oficial...
ela chancela, ela é a garantia, é o lastro, né, na verdade, desse oxigênio. Então, isso por si só já muda. O outro ponto é a governança e a rastreabilidade e o controle de todo esse processo, né? Porque, realmente, como o Jorge falou, em sistemas centralizados, o Web 2, o que a gente está acostumado, esse crédito, ele poderia ser repassado. Então, ou a empresa, duplicado. Ou duplicado. Ou forjado. Exatamente. Que nem o autosselo verde. Não é isso? Agora, com a blockchain, ele ganha o quê? Rastreabilidade imutável. Ele ganha, inclusive, um crédito de carbono programável através de smart contracts. Tudo isso não era possível alguns anos atrás. Essa automatização é muito legal. E o mais importante, a empresa usou o crédito, que a gente vai falar à frente, para o selo verde, ou para descontos tributários, ou para aumentar o teu patrimônio líquido no balanço, isso, aquilo, são vários itens. Mas agora, o que acontece? Ela usou... Acabou. A gente consegue dar o burn, né? Acabar com esse token para que ele não seja... Para que não haja alavancagem. Não Então, pode ter eu acho que necessidade. só por isso já deu a segurança. Já é E a o mais segurança. importante, como parte do serviço de vocês também é ajudar o cliente, a indústria, a entender quanto que ele deve e tal, e como que ele deve se preocupar e se planejar por isso, a gente tinha um cliente nosso, que resolve metade do problema, né? Que é a certificação do lado do originador e a certificação, o auxílio jurídico e tributário do lado de quem está interessado nisso. Porque uma coisa somos nós com um escritório desse tamanho. Sim. Outra coisa é uma indústria. Não deve ser simples de fazer essa conta. Então esse auxílio já é muito bom. Agora, do outro lado, o mais importante é facilitar. A blockchain nasceu para facilitar. O mercado de tokens da RWS nasceu para facilitar. Então agora é simples. Temos tantos créditos que valem tantos reais. Cada literalmente, unidade de real, cada token vale R$1. A princípio, no momento da... Quanto você tem de... O ideal é 1 para 1. Se você comprou R$1, você abate R$1 no teu imposto. Depois a gente vai falar sobre os impostos. Esse é o ideal. Igual é a Lei Rouanet, igual a Lei do Incentivo ao Esporte. Então, pelo menos a gente tem que garantir 1 para 1. Comprou R$100, você abate R$100 no seu imposto. Você como empresa, como microempreendedor e tal. Então, esse é o principal objetivo. Então, hoje, a gente vê vários projetos por aí que estão prometendo uma porrada de coisa que ainda não resolveram esses 3 problemas básicos que a gente citou aqui. Esse, literalmente, é o único. Então, eu quero acabar essa segunda parte simplesmente dizendo, né? Sim, vamos ter nosso token de crédito de carbono agora. E se vocês têm interesse nesse mercado, como empresa, tentando ficar verde, enfim, ou se você simplesmente quer o abatimento fiscal, ou se você está interessado nessa área, fale conosco e, na verdade, falem com a Soma. É mais fácil vocês passarem pelo processo deles, fazerem um acordo, você que é fornecedor de crédito de carbono, que nem sabe se é fornecedor, é mais fácil você ir por ali do que tentar criar um outro ativo de crédito de carbono tal, que não tem a certificação que eles têm. Porque isso não é a CoinLivre, são eles que conseguiram com isso. certeza. A capacidade foram deles. Vocês participaram da lei de 2021. Não é? A nossa equipe A gente aqui, desenvolveu. Então, CoinLivre... pronto aí, a equipe equipe desenvolveu a lei. Então, a gente aqui com a Participamos CoinLivre... ativamente. Se a gente fosse Foram falar... 11 anos para desenvolver essa lei. Olha Não aí. foi uma coisa Muito assim... bom. Cara, e se a gente fosse falar quantos clientes procuram a gente, vocês fazem tokenização de crédito de carbono? E a gente fala, fazemos, mas pra que eu vou criar 12 tipos diferentes de tokenização de crédito de carbono? Não tem necessidade. Vamos, afunila isso, façam negócios bem feitos, a operação deles está linda, está montada, está perfeita, a parte jurídica está perfeita, extremamente competente, afunila isso. A gente simplesmente vai aumentar o número de emissão de tokens baseados diretamente na quantidade certificada pela Soma de créditos de carbonos que eles mesmos validaram, obviamente junto aos selos oficiais. E as Big Four. E as dessas Big áreas. Four, Four. que Então, na essa verdade era a é ideia. quem dá a chancela final é a Big Four. Exatamente. Você Exatamente. tem o processo, mas quem chancela fala, não, tá ok, o Exatamente. processo está correto, são as Big Four. Então, né, Fabião, a gente sempre se preocupa aqui, porque esse é o primeiro token utility, se for pensar, né? Que Sim, a gente com tem, né? certeza, Ele não exatamente. promete rendimento, Não, apesar que é você pode utilidade. ganhar dinheiro com isso. Mas eu acho que o mais interessante é o seguinte, a gente sempre fala de garantia e lastro como coisas diferentes, e o mercado entende como a mesma, né? Então, quando a gente falou da CPR verde, de um ativo financeiro que o mercado está acostumado, pelo menos a CPR está acostumado, a gente está falando de lastro. É falar porque aquilo tem valor. Se você não acreditou em uma outra coisa, aquilo tem valor. Do outro lado, a gente tem a garantia. O que é a garantia? A meu ver, é a certificação oficial que a Soma tem. Ela garante que, de fato, aquele crédito de carbono existe e que ele é reconhecido. Que se você comprar aquilo, você vai conseguir aqueles benefícios. A garantia é Então, o pronto. oxigênio que a mata já jogou Sim, pro mas não mundo. adianta você falar, eu também tenho oxigênio. Não, E não, outra não, cara. coisa, A gente tem a prova que aquilo Existe um existiu. detalhe que Fantástico. chama-se metodologia. Aham. Que aí é que está o pecado do mercado nacional, internacional, geral. Tá? A gente tem uma sorte de ter uma baita equipe
Cara, é multidisciplinar mesmo, tá? São 2 economistas lá dentro. Tributaristas incríveis. Isso a gente tem um auxílio assim muito grande mesmo de pessoas extremamente competentes na área. Que é uma coisa, a gente vem buscando, inclusive, há um bom tempo, há anos, parceiro para tokenizar esses ativos. Que a gente já sabia que o mercado ia crescer. Mas quem é competente no mercado, quem que de fato entrega isso? Que eu não posso fazer uma parceria qualquer. É um produto tão nobre, para a humanidade. Isso daí, na verdade, a gente é o ouro verde, né? Justo. É ouro verde. É isso, é o ouro verde. E, cara, nasceu de dentro dessa equipe e eu falei, cara, a gente tem que deixar um legado aí. E outra, primeira coisa, a gente está cumprindo a nossa Constituição Federal no artigo 225, né? Que onde diz assim, resumindo, né, a gente tem que preservar, né, o meio ambiente para a nossa geração e para as futuras. Estou resumindo mesmo, tá? Então, essa ferramenta faz esse cumprimento de lei federal da nossa Constituição de 88. E a gente aqui da Coin Livre, a gente entrou nesse projeto também no risco, realmente a gente chama de parceria porque é parceria mesmo, porque de fato foi no risco em alguns aspectos. E a maior prova disso é que nós somos os maiores interessados em ajudar vocês a crescerem, não só para aumentar essa oferta e aí de fato ficar cada vez mais relevante no mercado, mas também para tentar ao máximo juntar as pontinhas para que esse R$1 seja mais do que R$1. Né? Por isso que a gente fechou essa parceria com a Coin Livre. 2, 3 reais de abatimento. Foi a que melhor apresentou a solução que a gente buscava há muito tempo. Inclusive a gente falou sobre várias possibilidades, até para o consumidor final. Justamente. Não, empresa Então, séria, faz sentido. Ponto. E a gente gosta de trabalhar com gente que séria, que entrega. E outra que, por coisa, exemplo, você vai chamar Super agradeço o elogio, né? Com não, vocês certeza. vão chamar os empresários, vocês vão chamar, cara, os investidores, não só brasileiros, mas internacionais, que com a tokenização, você quebrou a barreira de mercado internacional. 100%. Eles têm que entender que é simples, né? Total. A gente percebe Se também... comprou, compensou. Sim. A gente percebe de vocês essa disposição, né? E também... peraí, cortou. Você bateu aí, eu... Não. Mas de fato, o que acontece? A gente, claro, agradece o elogio e é do Não mesmo elogio, lado. é verdade, tá? Não, e é do mesmo lado. Porque o que Voltei. acontece? Aquilo que eu falei já no início. Desde 2020, eu e o Jorge estamos atrás de projetos sérios para fazer. A gente lá em Fortaleza... Pô, a gente participou de um evento, né? Pô, o que é aquilo? Lá em 2021. Da Câmara de Comércio Da do Brasil e Câmara Alemanha. Exatamente. Apaixonado, não sabia nem o que era tokenização, falou com a gente apaixonado, falou, cara, isso é o futuro. A Alemanha tem total interesse em entrar nesse mercado. Nós somos de projetos que tenham Eles têm a que a gente WWF, achou agora. cara. Então, que eu sou fã. inclusive nós vamos apresentar em breve, né? Nós vamos apresentar em breve. A gente já vai jogar pra E Câmara. Fábio e Jorge, é aquela questão também, a gente percebeu em vocês, no DNA de vocês, a questão de um propósito. Então, a CPR, ela veio com esse propósito, tá? Da gente realmente criar um ecossistema verde, que a gente possa, sim, ser monetizado, que a gente possa, sim, também levar um desafio para esse agro e para essas pessoas terem um olhar diferente. Que não é desmatando que ela vai Sim, exatamente. ganhar É dinheiro. quebra de paradigma, né? Quebra É de cultural, paradigma. é reeducação. Então, Sim, e só finalizando essa segunda parte aqui agora, quando a gente se posiciona muitas vezes como o mercado livre do nosso mercado, da blockchain, o pessoal acha que é fácil, como colocar um computador usado lá, é fácil, pega e vende. Gente, vocês não têm noção o mercado não tem noção do trabalho que faz tokenização, tem uma plataforma que ela faz lá por 500 conto. Vocês não têm ideia do que é a parte jurídica, auditoria, compliance. Então, assim, a gente tem um limite de 2, 3 tokens que a gente pode entrar com os nossos clientes por mês. E mesmo assim, o período disso ser feito demora mais de mês, são 2 meses. Então, assim, não dá pra... veio mais gente de crédito de carbono, vamos pegar um monte. Não é assim que funciona. A gente tem que escolher muito a dedo quem são os nossos clientes aqui. E tentar pegar aqueles clientes que têm a competência e a equipe principalmente, né? Porque ninguém tem que saber tudo. De toda vez que a gente vê um projeto parecido, tentar jogar dentro disso que a gente já tem, aumentar. Então, vai fazer sentido a gente ter 135 projetos imobiliários aqui dentro? Talvez não. Talvez faça mais sentido você ter menos, que são mais relevantes. E isso, relevância, pelo menos para mim, Fabião, não tem a ver com dinheiro. Esse aqui tem mais dinheiro, aquele mesmo. É aquele projeto que está mais completo. Que quando a gente vai lá modelar e vê a tokenização, eu falei, tudo que a gente não pode oferecer como Coin Livre, esses caras têm. Se a gente pega projeto que, por mais lindo que seja a ideia, verde ou não importa, que tem muito gap lá, que nem a empresa consegue resolver e nem a gente, não dá para pegar. Porque senão vira produto vazio, né?
Exatamente. E a gente enxergou esse valor nessa parceria exatamente nisso. Porque ela é escalável. Sim. Principalmente, Que a gente né? falou agora no back, né? Fala, pô, já temos dois clientes para poder passar para vocês entrarem e Exatamente. aumentarem. Bacana. Ela é escalável. A gente pode falar de lote, de quanto temos originados. A gente pode... E eu tenho Se eles quiserem, claro. E eu tenho uma pergunta. Eu Tem a que é uma- terceira parte agora. Vamos aproveitar para a terceira parte? E Posso basicamente abrir? é o seguinte, a gente faz pergunta, agora a gente falou bastante, Posso agora, mas abrir agora e a isso. gente pergunta, vocês respondem. Posso como se abrir, fosse posso o abrir e público. fazer uma pergunta? Vai lá. Vamos lá. O token de crédito de carbono com a Enlivre Soma. Quem pode comprar? Para quê? Qual que é a utilidade? Quais são os benefícios de quem comprar? Pessoa física, pessoa jurídica? Vai gerar um bom corte esse aí. Nossa, isso vai dar umas 2 horas Pô, coloca lá mais 2 horas, cabide de Quanto time. tempo? Zero time. Só depende Prepara de o corte, quanto cara. tempo tem. Cara. Vamos lá. Vamos tentar ser bem direto. Qualquer um pode comprar. Qualquer PFPJ. pessoa. Ah, é, PFPJ. bacana. Entra na plataforma da Aqualive, compra, e aí? Exatamente. Vai Mas ter que aí, iniciar. para comprar, por exemplo, tem um negocinho muito simples que a gente já falou aqui no bloco anterior, que é PJ, você já sabe a tua pegada ecológica, você já sabe o número, né, de emissões anuais, você tem esse relatório de emissões anuais da tua empresa? Ah, eu poluo 600 toneladas por ano, que é muito pouco. E se ele não tem, onde que ele busca essa Ou informação? ele contrata uma empresa no mercado para fazer esse cálculo para ele, Ou a gente entra em indica contato com a gente, a gente tem, cara, eu posso indicar parceiros. N Porque, olha empresas só, competentíssimas no mercado para fazer isso. Uma das coisas que nós temos como primor dentro da Soma, tá? Nós não podemos nos auto-auditar, nós não podemos fazer serviços que não são serviços nossos. Excelente. Até porque isso faz parte de um compliance. Né? Perfeito. Então, nós Você temos. não pode verticalizar sim. tudo. Você Exatamente. está cumprindo uma porrada Não de existe. regras. Altamente porrada de conflitante. lei. Onde é que está Não existe isso. minha ODS? Onde é que está o meu A SG gente se eu tem a faço terra, isso? a gente certifica, a É. gente faz o selo verde, a Exato. gente vende, a gente... E a vende. garantia Não sou pode. eu, né? Não pode. Exatamente, né? Então, se você que quer comprar esse token ainda não sabe quanto que você tem aí, quanto que você Emite gera, por ano. emite, nós podemos, se você pode ir no mercado, buscar a empresa da sua confiança. Existem várias calculadoras por aí. Várias, Sim, né? sim. Disponíveis aí, até gratuitamente você consegue fazer. Ah, mas eu não consegui, Maria, eu não estou com certeza Não, a de nossa que planta é isso... grande. A nossa planta é grande e Então, tal. contrata a empresa Ok, que vai em loco e faz. Nós vamos indicar empresas que possam estar fazendo isso de uma melhor forma. Dito posto, quando eu já tenho esse valor, ele pode... Quantos tokens eu tenho que eu comprar tenho para que compensar minha pra compensar pegada? minha pegada. Excelente. X, liga aqui, compra direto no site da 3 Coinlivre. cliques, faz o Pix Isso, e aí, ó. compra. lindo. Não Pix precisa, de 3 cliques não resolveu o teu precisa problema de entender pegada nada ambiental. de blockchain. Agora Nada. o seguinte, e a melhor E coisa... nem de token. E nem de Pois é. token. Token. Mas a melhor coisa de tudo, cara, ele é criptografado de ponta a ponta. Igual os nossos processos, são todos criptografados de ponta a ponta, imutabilidade desde a originação da CPR. Olha Exato. que interessante, né? Porque Isso. se você é uma empresa grande que tem auditoria, você não precisa nem se preocupar, você só vai dar a hash. Exatamente. Não. Que é o código daqueles tokens que você comprou. Quando Vai. ele vê o hash, ele vai ver que é da soma. Exato. Pronto. Vai ter um Tem um IDzinho IF, lá, tem um lindo. IF lá, que é um IDzinho dentro da B3, que é impresso É. no papel que é feito na B3, ele é imutável, intransferível. Entendeu? Você vai utilizar ele, e no caso dos tokens aqui, mais fácil ainda. Só, eu vou fazer um pequeno adendo aqui, não era pra fazer isso nesse bloco, mas assim, foi uma coisa que a gente não falou antes. Gente, esse mercado tá no começo. Não tem muita oferta registrada de crédito de carbono. Por incrível que pareça, a gente vai lançar um lote muito grande, mas não é nada perto do que o Brasil precisa. Sem dúvida. Portanto, viu esse produto lá, sejam rápidos na decisão. A gente Já tá que fazendo- é 1 para 1, Exatamente. pelo menos 1 para 1, tipo, você não tem literalmente nada a perder, é só uma questão de fluxo de caixa, conversa com eles e vai atrás. Por quê? Esses tokens vão esgotar muito rápido. E não dá para ficar contando que a cada mês, 2 meses vai triplicar, quadruplicar, porque não é um processo tão rápido assim. Exatamente. Então, não esperem até quando você tem que jogar o teu balanço no final do teu ano fiscal para daí pensar, porque muito provavelmente não vai ter mais oferta lá. E se não tiver, tu vai ter que comprar no P2, no P2P. E no P2P de outras pessoas, o preço pode estar diferente, as empresas podem estar, as pessoas podem estar querendo operar aquele ativo. Então, assim. Mas vai ter que dar uma pesquisada Vejam antes. boa para entender no P2P também
a origem disso, Sim. a certificação e a credibilidade desse CPR verde. Porque No CPR caso da verde... Coin no Livre, caso- ele só pode comprar o de vocês. Isso. Então, óbvio que ele é certificado. Exatamente. Não tem como você colocar um token da Coin Livre. Não, só Sem tem o de dúvida, vocês. aqui eu tenho a absoluta certeza. Tá travado. Tá Total, travado. de ponta a ponta. Não tem como você Não mexer tem em como, nada. exatamente, não tem como alavancar, não tem Não. como duplicar, E também não tem como ele nem no tirar da mercado, rede. nem no mercado secundário. E exatamente por não ter como tirar da rede, quem comprou e eventualmente trocou pelo selo verde ou Utilizou, burn. utilizou Queimou. o que sobrou, ou ele põe no balanço dele, ou ele vem aqui e põe no mercado secundário e Ele vende. pode pôr no Pronto. balanço como ativo. Não é isso? inclusive. Bom, vamos lá. Basileia. O excedente Vamos lá. dele, Então- o excedente põe lá do patrimônio líquido. Então, vamos lá, Basileia. nós vamos falar disso. Pô. Então, vamos lá, entendi. PJ, a empresa faz a mensuração lá, vem aqui, ela precisa de 1 milhão De tokens. de tokens. Isso. Ela Além de vem R$1 milhão aqui, para um poder milhão de quitar reais. R$1 milhão em Bom, dívida. Ela vem em- aqui, isso, ela vem aqui e compra um milhão de reais em tokens. Tá, agora, quando ela compra o token, quais são os benefícios que ela, Isso aí, que ela pode ter? eu vou... Não precisa Assim, falar o nome específico ainda do não Cicosta, dá. mas... O Palau até mexeu na cadeira, ele até se Eu posicionou. me sentei para... Pode falar por categoria, não tem importância. Deixa eu me posicionar melhor. Não precisa porque- da inteligência, mas claro, Não. o comprador ele tem que estar claro para ele quais são os benefícios Sim, efetivos. por que eu vou né? investir nisso? Exatamente. Essa é a pergunta. O que eu ganho Como com qualquer isso? outro investimento, tem, Claro, tem benefício. O investidor ele tem que ter ganho, porque a CPR Verde, quando ela lastreia esse token, é ganha-ganha, é de ponta a ponta. Quem ganha, quem está produzindo, quem tem aquela área verde, quem está investindo e principalmente a sociedade, que aí entra o S, que é um ativo ESG. Ele segue os 3. A gente pode garantir Milhões. já hoje que se a pessoa comprar R$100 em tokens de vocês, ela vai conseguir pelo menos esses R$100 de abatimento fiscal, seja quais impostos que forem, então. Já dá para garantir isso Sem hoje? dúvida. Já dá para garantir. Sem Então, ou dúvida. seja, no pior dos casos, você não perdeu absolutamente nada. Nada. Você só Não. antecipou um imposto que você... Inclusive, você pode pagar imposto antecipado também. Só que, Não exatamente. tem importância nenhuma. Você Você pode comprou comprar o hoje e ativo- antecipar hoje. Exatamente. Tá Você comprou o ativo, você já vai queimar ele da forma que você quiser. Ou tributos, impostos, ou a tua própria emissão de CO2 aí. E não é acumulativo, né? Ou ele Não. troca num selo verde, ele faz o processo para ter um selo verde, Isso. ou ele vai pro desconto tributário. Exatamente. Esse desconto tributário, ele envolve, por exemplo, imposto de renda, ele envolve dívida ativa, isso pode falar? Eu posso te falar Pode, sim, Boa, pode falar. Porque isso Spoilers. daí é porque quem fala com categoria disso, e também eu não sou advogado, eu sou Perfeito. gestor ambiental. Quem fala São as isso regras. Vamos é- imaginar assim, Nas não é regras- para dar aula, mas são as regras do token, tá? Vamos falar assim, Perfeito. acho Então, que fica bacana. cara, Mas pode mandar o spoiler que eu já gostei. Não, tem deduções, tem deduções e tem reduções. Tá, Tá, E são- bacana. Depende demais. São coisas diferentes, Isso. né? São coisas diferentes. Dedução E redução. e redução. Mas depende muito do que nasce dessa tua indústria, tua empresa. Depende do teu o teu balanço. Que produto que você tem, em qual estado, região e município que você está. Porque às vezes esse estado aderiu a algum programa do governo interessante de semestre, alguma coisa diferente, Uhum. que te permite uma dedução, alguma coisa do gênero. Mas, por exemplo, quer dar um gostinho aqui Bora. para investidor? Se eu te falar que você, o teu imposto de renda, você zera ele, a mesma proporção, comprei 1.000 tokens, R$1.000 de Zero, dedução. R$1.000. eu zero de ele, redução. tá, no mesmo ano fiscal. Perfeito. Tá. Outra coisa que eu achei interessante, faz sentido a gente considerar, pelo menos no nosso lado eu já posso falar que sim, que os esforços da Soma não são só para captar essas terras, mas também para cada vez mais procurar mais benefícios, tanto para o consumidor PJ, Sem dúvida. Sem dúvida. impostos de outras regiões também, não só Sem federal dúvida. quanto estadual. Faz sentido isso? A gente já Total tem um sentido. estudo junto com alguns escritórios tributários que estudaram a nossa matéria, porque esse é tributarista É. e não é fácil. Porque envolve não só direito tributário, Claro. envolve uma gama de outras matérias do próprio direito. Fora Que- certificação, Não, criar não. jurisprudência. É e assim vai indo. extremamente amplo. A gente precisou de envolver a equipe toda, mais alguns tributaristas, para a gente entender de fato até onde isso daqui vai, até onde é benéfico para quem está investindo. Porque eu não posso lançar um produto desse sem ter benefícios para o Claro. investidor. É. E, cara, os benefícios são gigantes. Isso são os diretos, né? Ainda Diretos. tem o selo verde, Os os indiretos diretos, de marketing, para não Os falar para o indi- consumidor, né? Imagina essas Exatamente. empresas que são verdes, se os produtos Não. dela pudessem ter benefício na gôndola final do supermercado. Não Então, tem. Tudo Quem, isso. quem isso aí é um exporta ponto. para a Europa, A principalmente, gente acabou a barreira, né? de, Por de- exemplo, de nós taxação. estamos aí com um case que nós estamos estudando, que esse é um cliente do agro,
tá? Que ele tem a questão do agronegócio voltado para a pecuária, ok? Então, ele por si só já é um grande poluidor, tá? Então, essa mata em pé dele, que a gente está fazendo o estudo, tá? Depois que gerar essa CPR, ele mesmo vai comprar essa CPR. E o excedente tá? vai para o mercado. E o excedente vai para o mercado. E o principal, aquele produto, aquela commodities dele, ela já vai sair com esse selo para o mercado nacional e internacional. E até por lei, ele pode agregar um valor, eu estou falando de centavos, tá? No produto dizendo dele. que aquela carne, aquela proteína, tá? Ela tem esse incentivo. Então, eu estou falando também de um caixa extra que ele está fazendo, tá? Com esse produto. Isso para não falar em cashback, né? Por exemplo, Sim. fala com o pessoal do Pão de Açúcar. Gente, vocês não topam que todos os produtos que venham com esse selo nosso tenham um cashback adicional ou um desconto adicional? Olha aí, Qualquer tipo já de estamos parceria criando dessa. Olha o ecossistema. O ecossistema. Pois é. Agora você tocou num assunto muito bacana, que eu vou complementar aqui da Maria Eugênia, que é o seguinte: a gente tem esse cálculo de cashback, dependendo do balanço da empresa, dá para a gente Dá pra gente entender e e falar, fazer. cara, em até 1 ano e meio, até 18 meses, no máximo, isso volta. E normalmente volta antes, mas assim, a gente dá um prazo e tal. E normalmente, por exemplo, se você vai direto para o token, ele é imediato, cashback. Outra pergunta para vocês. Bom, sou uma empresa, eu não tenho terras produtivas, eu não sei se eu tenho alguma emissão de gás de carbono, mas eu tenho maquinário. Toda empresa tem. Que Toda quando eu empresa comprei tem. falou que meu maquinário é green. E que esse maquinário gera crédito de carbono. Eu não sei se isso é verdade, mas está escrito aqui no documento do meu maquinário. Boa. Como é que ela descobre? Eles podem conversar com vocês para ver se Claro, isso já está claro. liberado ou se poderia ser liberado? E o que você imaginou de maquinário? Sei lá, dá Não, um maquinário exemplo. industrial de produção de energia dentro de fábrica, maquinário de compostagem, de recolhimento de sobra alimentícia e transformagem em adubo. Um monte de maquinário que realmente está gerando um benefício Qualquer. ecológico. Como é que Porque- eles sabem se isso Qualquer gera maquinário. crédito? Porque isso, se for verdade, vocês vão falar, incentiva inclusive a empresa a mudar a tua matriz, né? Isso. Exato. Pega As aquele maquinário empresas velho, ao invés de muda- só fazer mão de manutenção, cata Sim, um maquinário novo porque que ela- gera essa receita secundária. Legal, porque ela Indireta. vai enxergar valor nisso e realmente ela não é só CAPEX, né? Ela vai ter um benefício real ali, né? Sendo vários Isso é benefícios. possível? Isso é possível, né? Como é que essas empresas podem ir até vocês e descobrirem? É para isso Existe que isso? a gente Não. trouxe essa ferramenta. É só nos contactar, né? Nós fazemos um estudo do maquinário dessa planta, tudo e qualquer coisa, a máquina fotográfica, tudo gera. Para ela ser tá? produzida, Pra ela ser ela produzida, gerou ela energia. gerou energia. Ela E consumiu. se ela gerou energia... E dá pra dar vazão pra tudo isso? Imagina que a Sim. gente tem 100 empresas no mês que vem procurando vocês. E aí, vocês têm braço pra tudo isso? A gente- Pra analisar tudo? Vamos por partes, Olha, né? vamos no Boa, modelo boa. Jack, Porque mas se a der gente certo consegue... isso- A gente consegue sim, porque nesse tempo todo, A gente tá, veio Jorge? preparando isso A gente aí. veio preparando uma equipe. E não foi só preparando tecnicamente, foi assim também uma questão de conscientização. Aquilo que eu falei, né? A gente identificou em vocês pessoas do mercado, todos nós queremos nos capitalizar, tá? Mas existe uma questão de propósito, uma questão de ver o macro. Então, assim, hoje nós temos, sim, condições de atender, né, esse mercado. E a questão do token, ele vai facilitar muito, porque a gente vai atingir aquele mercado do exterior, que hoje, já pensou que lindo? Você tem uma empresa lá na Itália, que, que precisa compensar um poluidor, mas ele está aqui comprando esse token e preservando realmente, Ou era uma e não é empresa que- discurso, Era uma empresa que comprava crédito de carbono. tá? Não é um Mas não discurso conseguiram entregar de pra que eles. Nossa. Não o conseguiram país compensar. veio e está Acabou. fazendo. Você realmente está. Você lastreou Não é? isso, né? Ele compensou para inglês ver, vamos dizer assim, né? Então, teve casos aí de empresas, indústrias Exato. grandes no mercado mundial que tiveram que devolver os valores. Sim. E perderam o selo. É, porque, de novo, né, aquilo que a gente já falou durante a conversa, né? Sim. Promessa. Exato. Promessa é uma opção, é um Eu posso te prometer que eu vou ser o presidente e não vou é? O que a zerar gente... os impostos agora, todos. e aí? Agora, olha só a quebra de paradigma, né? Fazendo um aspas aqui. Todo investidor, né? Todo mundo que se planeja de fazer qualquer tipo de investimento, tal, você no final do dia você acaba
quando você realiza aquilo, você acaba pagando um imposto Normal. de uma certa forma. Sim. Dependendo do ativo é tanto, dependendo do outro tal. Aqui a gente está falando de um produto que o empresário, a pessoa física, ela vai comprar e ela vai usar para ter desconto no imposto e não pagar imposto. Justo. Cara, eu não Exatamente. vi esse modelo no mundo ainda. Não Desculpa tem. falar, mas eu Não tem. não vi, entendeu? Não tem porque a CPR... Posso estar errado, não, claro. Você tá correto. A CPR Verde é uma matéria extremamente nova. É um mercado que nós estamos construindo. Estamos formando uma nova conscientização de mercado. Então, a gente está trazendo, na verdade, e é um produto totalmente brasileiro, que se expande para fora através do token. Porque é uma garantia de, cara... Primeiro, o teu produto final, você estava falando da empresa, indústria lá, desse maquinário. Na máquina dele, a gente imprime lá um QR Code. Quando ele vai para balcão e o cliente final vai lá e passa a máquina fotográfica, ele vai ver essa máquina aqui que eu comprei, ela está preservando a fazenda do seu João lá no interior de São Paulo, tantos hectares, tantas espécies animais, tantas espécies herbáceas, arbustivas e demais, está mantendo o ciclo hidrológico da região, né? Com a captação de água de chuvas e demais. E ainda tem umas cachoeiras, tem não sei o quê. E está capturando por ano X toneladas de carbono, mais 27 serviços ecossistêmicos. Para não falar os benefícios indiretos de criação de mão de obra das empresas que estão produzindo Aí essa eu máquina. vou- Fora a manutenção, parte não. social, que daí... Aí, é isso. Aí eu vou complementar. O S, né? Isso. Por exemplo, nós temos um cliente que o que aconteceu com ele? Ele era um grande poluidor de uma cidade. Metade da cidade falava o seguinte: eu não quero esse cliente aqui porque ele polui, é um grande poluidor. A outra metade dizia que queria porque ele gerava Emprego e empregos e renda, tudo legal. mais, né? Então, o que a gente fez com esse cliente? Tá? O S dele, nós desenvolvemos para a cidade uma brigada de incêndio, fizemos a educação ambiental para essa planta dele e também isso reverberou também na comunidade, nas escolas. Então, ele se tornou um cara legal agora. Então, o social foi feito, porque para a gente fechar, a gente tem que ter esse S. Então, esse cliente que está nos assistindo hoje, ele pode querer desenvolver um projeto na área social, na área de inclusão. Ele vai ter recurso para isso. Ele não vai tirar ter do bolso. recurso, ele não vai tirar isso do bolso. Isso vai fazer parte da entrega que a Soma vai realizar com ele. Então, O final de todo projeto final da de Soma são todo. pessoas, porque São a gente pessoas. gosta de pessoas. Fantástico. Gente, eu tenho uma última pergunta para vocês antes da gente terminar o nosso programa, Considerações né? finais. A pergunta é o seguinte, né? Tipo, de novo, não é só a CoinLivre que criou a tokenização e está inovando no mercado. O processo de vocês, de fato, também está inovando. Como eu falei, a meu ver, a empresa que tem mais preparo em todas as áreas para poder lidar com esse ecossistema que não é uma coisa tão simples assim. Na minha cabeça aqui, eu como empreendedor, eu vejo que tem 3 áreas grandes da empresa de vocês e tem que se preocupar. Né? A área jurídica ou não, que lida com certificação. A área que vai fazer esse mapeamento, cadastramento de novas terras, novos clientes, novos parceiros para poder aumentar essa oferta. E do outro lado, a área que vai estar preocupada com pegar essa demanda do outro lado, de possíveis novos maquinários, novos processos, para vocês realmente verem se dá para pôr um selo ali que, de fato, faça com que aquela empresa possa ser parte desse grupo que emite gás de carbono. Então, são 3 áreas complexas e muito grandes. Né? Eu sei que vocês não são uma startup, mas qualquer empresa que tem 3 áreas muito importantes e relevantes, gente, ou você está gigantesco e tem equipes gigantes para cada uma dessas 3 áreas, ou você tem um processo muito bem estruturado lá dentro para ser o mais limpo possível. Como é que vocês veem isso? Porque eu, do lado de vocês, não consigo nem imaginar qual dessas 3 vai ser a que vai ter mais demanda nos próximos meses com essa estreia de mercado. Como é que vocês estão se preparando para poder equilibrar isso, né? Porque é tudo junto, não tem como ter uns sem os outros. não tem né? como é fácil. separar. Mas a gente vem há muito tempo, há anos. Há anos. Desde que a gente viu a dor do produtor rural brasileiro, que ele é obrigado, por lei, manter aquela mata em pé e não receber para manter isso em pé. E ter que tirar do bolso, às vezes, para pagar um incêndio lá, para não levar multa. Então, desde que a gente viu isso, a gente veio estruturando e a gente, no começo, tinha uma certa dimensão do tamanho desse mercado. Depois de algum tempo, a gente falou, cara, isso é muito gigante. Precisamos de equipe. Precisamos de equipe, Então, a gente recorreu à UNB, a pessoas ligadas à UNB, mestres, doutores, enfim, economista,
jurídicos, porque a gente precisava ter isso junto, sendo que quando a gente vai a campo, manda equipe a campo, primeiro a gente vê por satélite aquela área para ver a viabilidade dela através do CAR, né? Então a gente vê a viabilidade de formatação e desenvolvimento da CPR, quantas vão dar por hectare, enfim. Depois a equipe, depois da gente contratado, bonitinho, a equipe vai lá em loco, uma equipe multidisciplinar, e vai nas seguintes coordenadas que a gente determina no escritório. Vocês vão visitar X pontos para capturar, fazer toda a mensuração, fazer toda a catalogação, né, das espécies animais, espécies vegetais que estão lá dentro dessas áreas, para a gente ter, de fato, segurança, né, para passar por uma auditoria de KPMG, de uma Big Four. E esse processo, só para resumir, ele é feito através de um tablet que ele é imutável. Então, o nosso trabalho ele é fechado de ponta a ponta. Então, por isso que a gente tem esse zelo de todo o processo ter terceiros também trabalhando. Que certifica que ele esteve lá, que ele está trabalhando. Depois que isso é feito, é que ele sobe para uma certificação. Exatamente. Então, a gente pega essa metodologia e trabalha dessa forma. Analisa a área, tem viabilidade? Serve. Manda equipe. Mandou a equipe, desenvolve o processo. Desenvolveu o processo, manda para auditoria, certificação e B3. Estou resumindo bem. Bem mesmo. Bom, gente, do nosso lado aqui, eu queria terminar esse tema, agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora. Do nosso lado, com a Livre, eu quero dar um spoiler. Eu quero sempre terminar com algum spoiler, alguns próximos passos. Que sempre pergunta isso pro pessoal que está do outro lado dos entrevistados. Exatamente. Né? Como a gente já falou um pouco sobre isso, eu queria falar quais são os nossos próximos passos. É um spoiler do nosso lado aqui, porque a gente teve uma demanda interna para poder realmente finalizar esse momento. Tiveram vários clientes nossos, né, investidores, VCs, que perguntaram, tá bom, mas além de eu comprar isso para poder quitar qualquer tipo de dívida que eu tenha de carbono ambiental, tem como eu ganhar dinheiro com isso? Tem como isso virar um investimento que também tem esse benefício financeiro? E não falaria isso se a gente não tivesse conversado sobre esse assunto antes, mas eu vejo que o futuro disso, inclusive via CoinLivre com vocês, é que sim, para esses clientes, é muito possível que em bem pouco tempo a gente já possa fazer um ETF, para quem já está acostumado, que esteja indexado a esse mercado. Ou seja, se esse mercado está tendo uma lucratividade maior, esses produtores e tal, parte dessa lucratividade, tanto de vocês também, Soma como empresa, poderá ir para esses investidores que estão no ETF. Dessa maneira, para quem também está se perguntando, a compra desse ETF vai beneficiar diretamente a Soma, porque ela pode, do mesmo jeito que um produtor rural pega o dinheiro do crédito de carbono e pode aumentar os seus negócios, a Soma vai poder pegar os recursos desse ETF em troca, obviamente, de parte da lucratividade desse mercado e poder desenvolver o negócio deles e aumentar a presença deles no Brasil. Então isso é realmente um spoiler nosso, porque depende muito mais de nós do que deles. É um produto realmente financeiro. É isso mesmo. Então, para vocês começarem a pensar nisso, porque de fato a gente tem como foco fazer com que esses investidores entendam todos os possíveis aspectos desse mercado. Fabião, vou deixar os últimos comentários contigo. Se você puder, né, você e a câmera, que a gente sempre fala aqui para o entrevistado, dar algum tipo de frases finais, considerações finais para as pessoas que podem estar interessadas nesse projeto, o que você falaria para eles? Pessoal, eu acho assim, isso foi só uma cerejinha no bolo, foi só a ponta do iceberg, mas lá para baixo tem muita coisa para estudar, para entender. Então, você que quer entender mais, entre no nosso site, que é o coinlivre.com.br. O produto está lá em breve. Já nós vamos subir os white papers, toda a documentação. Entra no nosso Discord, através do nosso site, rola a tela lá embaixo, você consegue entrar no nosso Discord e lá no nosso Discord você consegue falar com todos que estão aqui nessa mesa. Toda a equipe, tirar a dúvida, tirar as dúvidas dos benefícios, que aí privadamente a gente consegue, né, abrir mais o que são, né, esses benefícios para as empresas. E é isso, eu acho que foi um AMA fantástico. E assim, para vocês que estão querendo saber, 2 dias é o prazo, tá? Do dia que vocês vão ver esse episódio, daqui a 2 dias já vai estar tudo aberto para vocês. Vocês já vão poder tirar todas as dúvidas e, de fato, tirar as dúvidas também no nosso Discord. E, por último, queria pedir para agradecer, claro, a parceria com vocês, a presença de vocês aqui e perguntar para vocês têm alguma mensagem final, algum arroba que vocês queiram deixar para o pessoal seguir, enfim, qualquer mensagem que vocês queiram deixar para as pessoas interessadas, para os investidores e empresas? Não, e agradecer a Soma, porque realmente nós estamos em São Paulo, eles vieram de Brasília, então tem toda uma mobilidade
mobilidade aí. Hoje a gente preferiu não fazer isso via call, fazer isso Sim. presencial para dar esse calor, essa energia mesmo pro importante. pessoal. Obrigado, pessoal. Então, alguma mensagem final do lado de vocês? A Bom, Eugênia que é boa queremos das muito mensagens. agradecer aí a todos, né? E eu digo sempre assim, né? Uma vela acende muitas velas. Então, vale o propósito sempre. E eu tenho certeza que vai ser um início aqui de uma parceria longa, duradoura, e esses investidores, eles vão, de fato, perceber essas mudanças, tá? Dentro do universo deles de trabalho com essa compra, né? A gente não pode abrir muito aí algumas questões até de compliance, mas, com certeza, vai ser algo que vai mudar muito o mercado brasileiro. Vem... E internacional também. Não, e qualquer dúvida, acesse a nossa página, né? www.somasustentabilidade.com.br. Lá tem um pouco mais de informações a respeito. E acessem a CoinLivre aqui e se preparem, porque o mercado tá... Vai balançar. Vai. É isso aí. Vai, porque a gente está trazendo muita novidade. Na verdade, é um mercado novo. Quem sai na frente sempre é o primeiro a ser visto, né? O Brasil é pioneiro, né? O Brasil é pioneiro na regulação, o Brasil é pioneiro no projeto da CBDC, com o Banco Central, líder mundial. O Brasil é líder no lançamento de produtos para o agro, CPR verde. E ESG também. ESG, então quer dizer, também. vamos, é do Brasil para o mundo. Vamos embora. Gente, queria agradecer mais uma vez a Soma, a todos vocês que ficaram com a gente até o final. Fabião, muito obrigado. Valeu, Acho que foi bem pessoal. legal esse nosso primeiro AMA. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, mais uma vez, estamos aqui para comentar. Comentários de como o próximo AMA pode ser diferente, melhor, pior. Pode fazer crítica à vontade, a gente está aqui para aprender também. É o nosso primeiro, de fato. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado ao Não esquece Metacast também, isso aí. Legal. de entrar, ó, não esquece de entrar aqui na comunidade, tá? O QR Code vai estar aqui para vocês. Grande abraço. E é isso. Vamos que vamos. Até a próxima.